Olá para todos e todas. Hoje vamos atender a mais uma temática solicitada aí por um dos nossos usuários ou usuárias. Faz tanto tempo que foi pedido esse vídeo que eu nem me recordo mais quem realmente pediu. Inclusive eu gostaria de já deixar claro que eu tenho uma lista com as sugestões de vídeos, então nenhuma delas é desconsiderada e eu busco ir atendendo elas dentro da medida do possível. Ultimamente eu tenho gravado menos as indicações e temáticas porque eu estou tentando dividir um pouco o meu tempo também, tirar um tempo para estar praticando mais exercícios físicos, estar tendo um pouco mais de cuidado com o corpo, estar tendo cuidado em outras áreas e não somente me dedicando aos estudos, que para mim são de suma importância e prazer, mas também acredito que existem mais coisas aí na vida para as quais temos que nos dedicar. Então por isso que eu tenho gravado um pouco menos de vídeos e levo um pouco de tempo maior para atender as indicações aí de temáticas, mas sem muita enrolação vamos seguir falando da carta 52, que foi a solicitação de temática feita por um de nossos usuários ou usuárias do canal. Para quem não sabe ainda, o Freud ele escreveu um grande volume de cartas para várias pessoas. E ele recebia também algumas cartas falando a respeito de situações, fazendo questionamentos também. Eu li uma carta muito interessante que o Einstein encaminha para ele fazendo alguns questionamentos a respeito das atitudes humanas mesmo. Então o Freud, como ele foi um grande teórico da sua época e até hoje permanece como um dos maiores teóricos da psicologia e da psicanálise, ele era frequentemente solicitado a falar a respeito de temáticas, a explicar comportamentos humanos. Um pouco estranho, né, usar a palavra comportamento dentro de um vídeo mais voltado para a psicanálise, mas enfim. Dentre essas pessoas com quem o Freud trocou muitas cartas, um grande volume de cartas, está Fliess, que era um colega de Freud, também médico, e que fez para Freud uma função meio de supervisão. Então aquilo que é feito hoje na formação psicanalítica ou na própria formação psicológica, onde você atende um paciente supervisionado por uma outra pessoa, onde você, em alguns casos mesmo após formado, busca um psicólogo, que aí é o psicólogo do psicólogo, então você busca um outro profissional para te supervisionar. E o que é isso? É você relatar para ele a forma como você está atendendo os seus casos e ele te dá retornos a respeito disso. Talvez isso daqui não é coisa tua que você está atribuindo ao paciente, para evitar questões como a gente já conhece de, por exemplo, a contratransferência. Então, quando o terapeuta atribui algo de si para o paciente. E quando é o inverso, quando é a transferência, faz parte do processo terapêutico, é mais do que esperado. Mas quando é a contratransferência, é um sério problema que pode inviabilizar, inclusive, a terapêutica. E o Fliess, nesse sentido, ele atua meio como um supervisor por Freud, então alguém que dá retorno a respeito do desenvolvimento da teoria que o Freud está criando, que nesse momento ele nem tem bem certeza do que ele está criando. Mais tarde que isso vai ganhar uma forma mais definida e que vai se tornar a psicanálise. Então essa carta de número 52, ela está no volume 1 da Imago, que é esse livro aqui, você encontra tanto na capa vermelha quanto na capa preta, ou em uma capa de papelão comum mesmo, que é de uma coleção um pouco mais nova da Imago, e creio eu que na edição da Companhia das Letras, eu não cheguei a conferir, mas creio que também esteja no primeiro volume devido à data. Então a data dessa carta é de 6 de dezembro de 1896, então por esse ano ele deve estar nos primeiros volumes de todas as edições, devido a ser um texto bem antigo. É um dos primeiros textos, entre os primeiros que o Freud escreve organizando essa teoria. E nesse texto, nessa carta 52, uma das primeiras características que quem ler e está habituado com a leitura de Freud vai encontrar e talvez estranhe, é que você encontra muito mais um médico do que um poeta. Então o Freud, de maneira geral, ele tem uma escrita muito mais poética
Não é à toa que ele ganhou o prêmio Goethe na Alemanha, que é um prêmio dentro da Alemanha, assim, é um prêmio muito considerado, é um prêmio literário que é dado realmente só a grandes autores, assim, a grandes nomes que escrevem muito bem. E Freud foi contemplado com esse prêmio justamente porque a escrita dele é altamente poética. Então o Freud ele tem uma escrita assim muito fluida, muito bem realizada. Realmente é difícil para mim falar da escrita dele porque soa sempre um pouco mais do que tendencioso, que realmente eu sou muito atraído pela forma que ele trabalha os seus textos. Mas nessa carta especificamente, você encontra um Freud bastante médico, bastante voltado para um lado mais científico. Então a gente sabe que de início o Freud ele sempre teve interesse em se tornar a psicanálise uma ciência. Então ele de início ele buscou ser muito científico na teoria que ele estava tentando criar e buscou inclusive um embasamento biológico para essa teoria. Então nessa carta ele tenta diferenciar um pouco e entender o que é a memória e entender qual é essa relação que tem entre a memória e a consciência e o porquê que algumas memórias são acessíveis e outras não. E nessa tentativa ele expõe um pouco desse lado voltado para a biologia. Então, como quem já estuda Freud um pouco mais a fundo sabe, ele era formado em neurologia, então ele era um médico neurologista, apesar de alguns confundirem com um psiquiatra, acreditarem que ele era psiquiatra, ele era neurologista. E uma das tentativas que ele faz de explicar a memória é através justamente dos neurônios. Então ele tenta estabelecer realmente um lugar onde se passa esse evento, essa situação, a qual mais tarde ele vai chamar de inconsciente. Então ele tenta estabelecer aonde estariam as memórias, aonde estaria guardadas, entre aspas, as nossas memórias, diferenciando-as de percepção. Então o que o Freud nos traz nesse texto? Que memória e percepção obviamente são coisas distintas. Por quê? Porque se eu tenho a percepção de algo, se eu estou vendo, nesse momento eu estou vendo a minha mão. Eu não preciso pensar como que a minha mão é, eu não preciso imaginar como ela é, porque eu estou vendo. Então eu não preciso evocar memórias para isso. Então, memória e percepção se diferencia porque quando você aciona a memória, quando eu tento lembrar de como é a minha mão, é porque ela não está na frente do meu rosto, porque eu não estou a vendo, porque eu não tenho uma percepção dela. Se eu tenho a percepção, eu não demando a memória. Então essa é uma das grandes diferenças que o Freud faz nesse texto. A diferença entre memória e percepção, que se eu tenho a percepção de algo, é porque se algo está na minha frente, eu não preciso retomar a memória disso. E se eu estou me utilizando da memória para me referir a algo, é porque possivelmente eu não estou nesse momento dispondo de uma percepção daquilo. E aí dentro das memórias, ele classifica elas em memórias acessíveis e memórias que não estão tão acessíveis. Ele se utiliza de outras terminologias que eu vou evitar, porque realmente, como eu disse, aqui nós encontramos um Freud muito mais médico e bem um tanto mais complexo do que futuramente se tornam seus textos, a sua escrita. Nesse momento, quando Freud diferencia as memórias, ele tenta buscar entender o porquê que algumas memórias são de nosso acesso, enquanto outras memórias não. E o que faria com que essas memórias não fossem acessíveis? O que faz com que essas memórias fiquem recalcadas? É que ele já usa realmente esse conceito do recalque, que vai ser amplamente desenvolvido por ele mais tarde. Então, nessa carta, nós encontramos uma tentativa do Freud, realmente, de começar a entender esse jogo psíquico que faz com que nós tenhamos memórias e memórias que são acessíveis e memórias que não são acessíveis. E essas memórias que não são acessíveis, que nesse momento ele ainda não se refere a elas como inconscientes, mas que mais tarde ele vai colocá-las como inconsciente, essas memórias elas geram consequências.
o fato de nós não acessarmos elas, isso traz consequências. Então é um texto que já traz um bom direcionamento do que mais tarde o Freud vai desenvolver como o conceito de inconsciente e como essa questão do recalque, da repressão de traumas, de ideias que não são suportáveis para o sujeito no momento em que elas acontecem. Como eu mencionei, é um texto bem mais científico, no sentido de que tem uma escrita um pouco mais fria do que o habitual do Freud, até mesmo porque ele também estava se dirigindo a outro médico, mas de maneira geral, posteriormente mesmo as cartas dele se tornam bem mais românticas, bem mais influenciadas pelo romantismo alemão do que nós vemos nessa. E é uma carta que fica assim um pouco no ar, porque o próprio Freud nesse momento ele estava um pouco no ar, então ele não tinha também muito claro ainda para ele o que era a memória, onde estava essa memória que era recalcada, ou por que ela retornava, ou tentava retornar e não conseguia. Então isso ainda está bastante confuso para o Freud nesse momento, e a escrita dessas cartas é inclusive uma tentativa de organizar esse conhecimento e esse entendimento a respeito disso. Então é uma coisa assim realmente confusa num aspecto, porque ele também nesse momento ainda está um pouco confuso. Tanto é que posteriormente ele vai esquecer isso aqui, ele vai deixar de lado essa história de querer atribuir a memória aos neurônios, de querer determinar um lugar onde ocorre o inconsciente. Ele fala, não, isso aqui é besteira, isso aqui é perda de tempo. Diante do que ele tinha na época, ele não conseguiria comprovar realmente neurologicamente um lugar para o inconsciente. Isso não tinha como ser feito na época, até hoje creio que não tenha como ser feito ainda. Então ele deixa isso daqui de lado e ele parte para uma teoria realmente mais consistente e sem tanta preocupação em estar reafirmando ela a partir do biológico. Mas nesse momento inicial, realmente nós temos um médico mais do que um poeta tentando embasar de maneira biológica a teoria que ele está desenvolvendo. É isso, espero que quem tenha solicitado se agrade com o vídeo. Para todos que assistiram, meu muito obrigado pela atenção. Clique em gostei nos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve e até um próximo vídeo.